Estamos recebendo hoje a psicoterapeuta de família Miriam Barros. Estamos falando sobre as características comuns aí de crianças entre 2 e 3 anos de idade, manhas, birras, como é que a gente coloca limite nas crianças nessa faixa etária, principalmente. Tem criança que adora, né, Miriam, quando chega o final de semana, porque vai para casa da avó. Na casa da avó pode tudo, é diferente? Como é que a gente deve lidar com a questão da avó, que permite muito mais? Pois é, na maioria dos casos, na casa da avó pode tudo, ou quase tudo, né? Porque as avós, geralmente, elas não sentem aquela obrigação de educar, né? Eu ouço muitas avós falando que, assim, elas já cumpriram o papel delas, já educaram os filhos, então que agora elas podem relaxar um pouco mais, enfim, e permitir coisas que com os filhos não permitiam. Então, isso é muito comum e muito complicado também para os pais lidarem, né? Eu acho que os pais devem tentar, os limites que forem fundamentais, eu acho que eles têm que falar com essa avó para que ela cumpra, né? Para que ela não fuja muito às regras da família. Porque senão também, né, complica um pouco também a cabecinha da criança e para os pais, quando essa criança voltar do final de semana, ela vai vir com, né, com os costumes que ela teve lá na casa da vovó no final de semana. Então é importante que a vovó colabore, né, que ela entenda que é para o bem da criança. A criança consegue entender, olha, isso pode, mas só pode na casa da avó. Algumas sim. Dá para entender? Depois de uma certa idade, 5, 6 aninhos, assim, ela já consegue entender. Uhum. Né? Aí consegue separar. Consegue né? separar um pouco mais, dependendo do que for, né? Lógico. Então, sei lá, de repente, assistir um filme violento, por exemplo, é uma coisa que nem na casa da vovó vai poder, provavelmente, né? Agora, guloseimas, isso Agora, aí comer um docinho antes do almoço, sei lá, num sábado, por que não, né? Então, acho que assim, tem coisas que os pais também precisam flexibilizar um pouquinho, né? Deixar na casa da vovó ser uma coisa gostosa, né? Mas tem que conversar, né? Para não entrar num conflito aí, né? De sogra com a nora ou vice-versa, né? Também, que acontece muito também. Queria falar um pouquinho sobre a prática de atividade física para criança. Assim, é importante que as nossas crianças tenham espaço para brincar. Hoje a gente vê muita criança pequena na frente do computador ou com joguinhos eletrônicos, enfim. Isso acaba prejudicando, de certa forma? A gente está criando pessoas diferentes e não positivamente? Estou querendo dizer? Isso prejudica, sim, né? Porque cria pessoas sedentárias, né? Que se acostumam a ficar sentadas e tudo se passa lá no virtual, no computador ou no videogame, né? E ela mesma não está interagindo, se esforçando. Uma coisa passiva. Se mexendo, uma coisa... ativa no sentido mental, né? Mas passiva, porque o corpo dela não está se mexendo. Isso não é saudável para ninguém, né? Quanto mais para uma criança que precisa desenvolver o corpo, né? Precisa desenvolver a coordenação motora, equilíbrio, uma série de coisas. Então, se ela fica muito paradinha, não faz esporte nenhum, isso vai prejudicar algumas qualidades aí, físicas que ela precisa ter, né? E fora da própria saúde, do próprio organismo funcionar melhor quando você faz uma atividade física, né? O crescimento da criança, tudo vai acontecendo de uma forma melhor, né? Se o corpo está em movimento também. É fundamental, pelo menos um esporte a criança fazer, né? Ter um tempo para isso. Tem pais que deixam as crianças muito tempo em casa e aí resolvem colocar na escola, lá quase na fase já de alfabetização. Uhum. O que você pensa disso? É melhor que a criança entre cedo na escola, conviva com outras crianças, fique doente, que a gente sabe que quando entra muito pequeno... Quando na escola é uma porção de doencinhas, é Muita verdade. gente até tira da escola por causa disso, verdade. porque começa a ficar muito doente. Mas qual é a sua visão, psicologicamente falando, para a criança? O que é melhor? Então, para a criança, o ideal é que ela conviva com outras crianças, se socialize, né? Se isso normalmente acontece mais na escola, né? Então, para pais que não vão ter condições de proporcionar essas coisas em casa, o que em casa é muito difícil, se a gente for ver, né? A criança se socializar com quem? Com os vizinhos, com quem que ela vai estar junto, ou com uma empregada. Então, nesses casos, assim, se ela vai estar com um adulto o dia inteiro, até os 7 anos de idade, é muito melhor que essa criança vá para uma escola, assim, vá conviver com outras crianças, vá brincar, vá começar a aprender as regras,
vai começar a sair para o mundo, ver outras coisas, ter outros espaços, aprender a se comportar em outros espaços, porque senão ela realmente vai ficar ela vai perder de certa forma, né? Em termos de convivência, de socialização, né? Então é importante, acho que a não ser que a criança, sei lá, tenha a oportunidade de conviver com outras crianças, de brincar, de se socializar fora da escola, mas é difícil isso, porque hoje em dia, na cidade que a gente vive, pelo menos não tem, né? No interior, talvez isso aconteça. Hoje, mas... aqui na cidade grande, a gente acaba se fechando em condomínios, isso, né? Onde tudo acontece, até por uma questão de segurança. De segurança. Né? E os pais normalmente trabalham, os dois, né? O dia todo. E aí o que acontece é que essa criança normalmente acaba ficando como empregada, né? Uma babá que seja, né? Então, o ideal é que ela entre mais cedo um pouquinho na escola para ela poder experimentar essas coisas e se desenvolver melhor, né? Eu acredito que é um caminho mais saudável. Quero falar um pouquinho sobre a babá, aproveitando que a gente está... como é que a gente deve escolher a babá? O que a gente deve perceber nessa pessoa que vai cuidar, vai ficar muitas horas com a nossa criança? Qual é a sua opinião? É super difícil. Eu acho que uma das coisas é você contratar alguém que venha por uma indicação, né? Acho que você contratar alguém que não tem experiência, enfim. Primeira coisa é você saber, acho que conversar com os ex-patrões, saber como é que essa pessoa se comportava, saber o histórico dela é uma das formas de você perceber, né? E eu acho que assim, talvez numa primeira entrevista, trazer a criança, deixar perto, observar essa pessoa, né? Eu acho que tem um período de experiência, né? Que no mínimo 1 mês de experiência, que eu acho que a mãe deve estar por perto, ou alguém da família, se possível, deve acompanhar. Eu acho que está por perto também observando, vendo como ela trata a criança, né? Vendo se é uma pessoa que tem paciência. Enfim, tem que se cercar dos maiores cuidados, né? Mas é complicado isso, né? Tem agências hoje em dia que são especializadas, que dão treinamento para babás e tal. Né? O fundamental é alguém que goste de criança, né? Alguém que você perceba que tem jeito, que goste. Isso é super importante também. Do feeling também, do feeling de pai e mãe, do pai e da mãe, de perceber e se suspeitar de alguma coisa, ouvir o sexto sentido. Eu acho que isso é super importante. Porque às vezes você tem uma pessoa ali que alguma coisa não... Ou foi o olhar, o jeito, alguma coisa, você falou, nossa, mas ela tem um histórico legal, tal, mas alguma coisa não bateu. Eu acho que é legal os pais prestarem atenção na intuição deles também, como pais, assim. Então, se está na sua casa e você está um pouco incomodado, presta mais atenção, observa, chama alguém da família para estar, sei lá, passar um dia perto, chegar de repente, não sei, né? Olha, nós conversamos hoje aqui com a Miriam Barros, psicodramatista e psicoterapeuta de família. Muito obrigada pela sua atenção, pela visita. Uma ótima tarde. Obrigada, para vocês também. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.